Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a este momento fraterno de estar com vocês para conversarmos. Nós gostamos de falar do Evangelho, da doutrina espírita, que é a qual nós nos identificamos. Mas mesmo assim, não impede que vocês possam participar, irmãos queridos, de outras religiões, de outras crenças, filosofias. Como é bom compartilhar nessa sintonia de aprendizado. Nós esperamos sempre que a humanidade ela seja harmônica, não que ainda seja numa mesma religião, a religião da doutrina, a religião evangélica, católica, mas que nós possamos, de uma forma de como família universal, sermos irmãos, não é? Desenvolver a solidariedade e a fraternidade. E hoje o tema é muito agradável para nós, que é o Evangelho e suas divulgações. Nós estamos aqui com os convidados Elza Rossi, Luiz Cláudio e o Fabinho, São Paulo, Minas e Reino Unido. Sejam bem-vindos à nossa sala. É uma alegria estar com o Brasil nessa conexão amorosa, especialmente no canal Evangelho para o Mundo, que é o Evangelho de Jesus trazendo a todos os corações a paz, a alegria interior pela vida, pela família, pela humanidade. Então, meus amigos, recebam o meu abraço carinhoso em cada coração e aqui para o nosso Luiz Cláudio, para o Fábio e para a nossa irmã e amiga Josi. Muito obrigada. Olá, tudo bem? É mais uma vez um motivo de alegria estar com vocês, conversando, trocando informações, né? Eu costumo dizer que é um encontro familiar, né? Porque nós estamos todos unidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo pai, tudo. Então eu considero uma reunião familiar, não obstante a distância. Obrigado pela essa oportunidade. Olá, Josi, Elza, Luiz Cláudio, todos que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer mais um convite, Josi, para estar aqui junto com vocês, participando nessa troca de ideias, essa troca de experiências, que é tão salutar para todos nós que estamos participando, tanto nós que estamos aqui conversando, quanto aqueles que nos ouvem nesse momento. É um momento de trocas que é muito rico, para nos colocar em reflexão acerca das coisas que realmente importam na nossa vida. Então, obrigado, Josi. Um abraço, Elza, Luiz Cláudio. Agradeço, queridos irmãos. Esse convite fraterno que nós pensamos hoje, é interessante como que Allan Kardec, né, e seus amigos, aqueles que divulgaram a sua doutrina também, como Leon Denis, ele coloca em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a educação é o mais poderoso fator do progresso. Para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida, sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude. Trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral, é necessário despertar a alma humana. A educação é o primeiro mecanismo, primeira forma que nós possamos comunicar um com o outro, não é? E é a educação que nos leva mesmo, que mobiliza, que impacta, que tem conteúdo, gera informação, que reflete, que traz bibliografias, para que nós possamos aderir, né, a esse entendimento do que nós estamos fazendo aqui, o que nós somos. Então, o Evangelho, que é uma boa nova, uma boa notícia, a boa mensagem para todos, ela vem auxiliando e vem nessa integração, educação e Evangelho. Eu vou passar para os nossos convidados. Josi, é tão importante a educação. A instrução também é importante. Mas a educação é aquela que você recebe nos primeiros momentos, dentro do ventre, fora do ventre, enquanto bebê, sendo amamentado pela mãe ou acariciado pela mãe, aquele olhar
já é educativo. Ali está se dando a educação do amor e do afeto, que vai permanecer e desabrochar no coração dessa criança, desse adulto do futuro, e para sempre. Não termina no túmulo e não começa no berço. Começa muito antes, porque o ser imortal, ele só evolui pela educação. São as duas asas, com a instrução, como a gente sempre fala. Mas a educação, como diz muita gente, vem de berço. Esse é um jargão popular, não é? Aquilo lá é educado de berço. Nem tem tanto estudo. E olha, parece um lorde, ou parece uma dama. E são coisas natas das pessoas. E a gente educa pelo exemplo. A gente não precisa, muitas vezes, falar muita coisa. A gente vê muitas histórias, né? Talvez da época da minha avó para trás, ou da minha mãe para trás, não sei, de que naquela época não se falava muito e se educava muito bem. Então, um olhar do pai, a criança já entendia. Logicamente, eram muitas vezes olhares severos, né? Hoje, na nova psicologia da educação, a educação positiva, né? A psicologia positiva já é diferenciada. Você traz o positivismo dentro da educação, não é? Para que a criança não tenha depressão quando pequenina, que o pai e a mãe saibam que se estão educando, não pode mentir. Como, por exemplo, né, você fala para a criança, vamos tomar injeção, mas a injeção não dói. E a injeção dói. A criança vai ficar com aquilo na cabeça, né? Quando crescer, vai ver que pode também fazer a mesma coisa com outros. Ou então, quando a mãe está chorando e a criança pergunta, mamãe, você está chorando? Não, meu filho, eu não estou chorando, não é nada, caiu um cisco no meu olho. Olha, isso não está sendo educação. Se você parar, conversar com a criança, sim, meu filho, mamãe está chorando, que o amigo está doente, ou alguém desencarnou, seja franco, eduque pelo diálogo, mas seja aquele diálogo do coração, não manipule, porque a manipulação estoura lá na frente, num adulto desequilibrado, muitas vezes, num adulto que não tem fé, não é? Não tem confiança nos demais, ou o adulto que usa da mentira como subterfúgio para um monte de coisa, porque era natural na infância fazer isso. Então, que a gente tenha muito cuidado com a educação, porque a educação é um instrumento, como a Josi disse, maravilhosa, né? Para que a alma se liberte de um monte de coisa pela educação. É muito mais pela educação do que pela instrução que nós realmente evoluiremos, como diz dentro da nossa doutrina espírita. E se somos espíritas, não somos mais do que ninguém, porque a primeira sociedade espírita de Paris, dentro da educação inicial do que é a doutrina, do que é a mediunidade, de todos os fenômenos que se passavam, ali estavam quantas pessoas de outras religiões. A divulgação do evangelho começando dentro do lar. Eu achei muito interessante essa abordagem do conceito de educação e diferente de instrução. A instrução, ela nos dá a ideia de algo que acontece naquele momento. E a educação, ela é um processo, onde você faz uso da tua instrução para se moldar. E a educação nada mais é do que um ato de modelagem. Eu me considero educador. Eu trabalho como professor, mas eu gosto muito de educador. Mas embora eu seja um educador por ofício, eu enxergo a educação em todos os cantos da sociedade, principalmente dentro do lar, que é o educandário primeiro, pegando os exemplos que a Elza deu, né, de como que a gente lida com as crianças. Será que através de uma mentirinha boba você está educando? Ou talvez você esteja criando aí um costume de arrumar prerrogativas para conseguir alguma coisa que você quer, fazendo uso dessas artimanhas, desses artifícios. Porque é o exemplo. A educação, ela é processo contínuo que nos acompanha 24 horas no dia. Penso que, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos exemplos, a gente consegue impactar muito mais o nosso próximo do que por meio das nossas palavras, embora as palavras elas tenham um peso muito grande, elas venham a marcar também. As nossas atitudes, elas falam por si, muito mais do que as palavras. Partindo desse princípio, que tipo de educação a gente quer promover? Eu acho que responder essa pergunta
tem que passar por uma outra. Que tipo de atitudes eu quero promover? É uma forma de nós encontrarmos maneiras de divulgar, né? Como nós queremos divulgar o Evangelho? Só na questão intelectual, né? De dar o conhecimento, ou nós precisamos passar o Evangelho no exemplo, no dia a dia? Quais são as ferramentas mais apropriadas para desenvolver a divulgação do Evangelho? Gostei muito do que a Elsa estava falando sobre a educação que nós tivemos, aquela educação do olhar, aquela educação que você não podia fazer pergunta, você não podia ficar na sala quando a visita chegava. Eu sou dessa época, não sei vocês. Então, quer dizer que a gente obedecia de uma forma muito cega, né, praticamente. Se obedecia e acabou, não tinha que ficar questionando. Então, nós obedecíamos. Considero que a época atual, acho que melhorou muito o processo de educação. Hoje nós temos o diálogo. A educação dos filhos hoje está exigindo muito dos pais, aquilo que a Elza falou, o exemplo. Que meu pai, ele fumava. Se ele me pegasse fumando, para mim aprender que não é para fumar, mas ele fumava. Hoje não. Para um jovem deixar de fumar, você tem que dar o exemplo. Senão ele vai jogar na sua cara. Mas você fuma. É o exemplo acima de tudo. Isso aí é fundamental. Por exemplo, o Evangelho é o livro mais vendido no meio espírita, mais lido, mais estudado, mais um sentimento, aquela você sentiu que está lendo, que está estudando, são poucas pessoas ainda aqui na prática. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Os centros espíritas deveriam se aprimorar nessa parte. Haver a possibilidade de transmitir algumas informações aos pais quanto às crianças, falando do Evangelho, explicando o item tal. Se você estudar o Evangelho, você vai ter muito mais facilidade para educar seu filho. Então, por exemplo, eu tenho um depoimento de um espírito que reencarnou anencéfalo. Sobreviveu só 84 horas. Mas numa das reuniões mediúnicas, depois de uns 2 anos, eles deu uma comunicação, era uma menina muito bonita. E ela foi agradecer aos pais pela oportunidade de poder reencarnar. E ela citava também, durante o Evangelho no lar, eu senti uma preocupação maior dos meus pais, pedindo aos espíritos que me ajudassem. Começar desde antes de nascer. Então, criança tem que participar do Evangelho no lar antes de nascer. Não é quando achar que ela vai ter condições de escolher. Não vai escolher. Ela vai escolher o mais fácil. Então, a educação tem que começar antes. Já que o doutor Elilex me lembra, na época de mocidade, isso há muitos anos atrás, ele já falava que a educação de uma criança começa 20, 30 anos, às vezes, antes dela nascer. Que os pais vão passar ao filho que eles aprenderam. Eu vejo, eu tenho um neto de 1 ano e 4 meses, ele consegue modificar o ambiente na casa todinha. Por mais que a gente queira se impor sobre ele, ele não aceita. Quase você tem que ir lá conversar. Ele vai lá no quarto da avó, pega o livro Episódios Diários, leva para ela ler. Mas antes ele fala assim, ele aponta para ela pegar o óculos. E ela lê e ele fica ouvindo. E hoje uma criança com 1 ano, ela já está se impondo, já está dizendo, quero isso, quero aquilo. Por exemplo, se meu neto não gosta mais de comida daquela sopinha de bebê. Ele não aceita. Você fala, nossa, ele faz um escândalo. Não é só ele. Kardec já falava na Gênesis, a nova geração, no capítulo 18º. É verdade. O Evangelho, na sua divulgação, não basta ser só a leitura, né, do Evangelho com a nossa família, naquele momento, naquele horário. Ele precisa extrapolar essa divulgação, né? Essa divulgação precisa estar em nós, nesse sentimento que vocês colocaram. E desta forma é que o Evangelho será bem acolhido também nas famílias, não é, Elza? Josi, nós tivemos uma reunião e na conversa entrou uma mãe nova, mãe de gêmeos. E eu antecipando intuitivamente o assunto, eu falei da importância que hoje em dia os pais não falam dentro de casa de religiosidade. Muitas famílias se dizem católicas ou se dizem espíritas, mas não estão trazendo para dentro de casa Jesus,
As crianças estão crescendo sem saber, sem conversar sobre a vida, a origem própria da vida, de onde somos, de onde viemos, Deus e tudo mais. E porque não levam na evangelização, na educação espírita infantil, ou não levam no catecismo da igreja, não sei. Eu só sei que está faltando Jesus no lar. Ela refletiu e falou, exatamente, aqui em casa a gente não conversa, você está tocando no assunto, por isso que você captou o que estava na minha cabeça, como fazer para introduzir as crianças. Aí eu ofereci a educação espírita em inglês, que tem para crianças aqui no Reino Unido, porque os pais não sabem nem como começar. Quando o Luiz Cláudio começou a falar do netinho, de 1 ano e 4 meses, eu tenho uma netinha que nasceu em abril do ano passado, portanto, 1 ano e 4 meses, a Maia, que a Josi conhece o Daniel, filhinha do Daniel, meu filho. Há 3 meses atrás, ela tinha 1 ano e pouco, na hora da refeição, o que ela fez? A mamãe pôs ela sentadinha na cadeirinha, o pratinho na frente, aí o papai do lado e a mamãe do outro. Ela antecipadamente pôs as 2 mãozinhas para pegar na mão do papai e na mão da mamãe para fazer a prece de agradecimento da refeição. Provavelmente 1 ano e 1 mês, porque isso já faz um tempinho, né? Então, as crianças observam muito, mesmo que os pais não falem as coisas, elas observam mais o sentimento, a emoção, a expressão, aquilo que está acontecendo em casa, eles captam muito, eles são muito sabidos. A infância, ela é bem diminuída nos mundos superiores. É lógico, nós ainda estamos na fase, né? Não passamos ainda para a regeneração. Mas já tem uma tendência das crianças, da parte infantil, ser muito pequena. Crianças com 8, 9, 10 anos já têm características, às vezes, da puberdade, de adultos e de outros sentimentos. Então, que a gente observe muito, mais do que nunca, essa nova geração que está aqui, elas são muito sabidas, têm bastante facilidade de entender e precisam do diálogo, precisam muito da conversa com o pai, com o avô, com a avó, precisa demais disso, porque não faz dentro de casa, vai fazer lá fora. Crianças que partem para o suicídio por falta, muitas vezes, não vou dizer que é sempre com tudo, da conversação dentro de casa. Então, que os pais estejam alerta que essa educação do evangelho não é piegas, não é coisa, vai decidir, quando crescer, decide o que quer ser. Não. Se você tem obrigação pelo governo de levar o seu filho para a escola primária, para a escola secundária, para ele se dirigir para uma faculdade ou se preparar para o futuro profissionalmente, ou para ser alguém, você também tem a obrigação de introduzi-lo na religiosidade. Tem pai que não quer pôr numa religião, mas introduza no bem, na paz interior, na conversação, no esclarecimento, no diálogo firme, sem mentiras, dê exemplos. Né? A gente tem, como diz o Gandhi, se a gente quer que o mundo aí fora se transforme melhor, tem que começar dentro de mim e tem que começar dentro de casa. E mais do que nunca, o momento agora é da gente aproveitar esse momento, não com raiva, porque está fechado, não pode ir para o parque, não pode isso. Tem outras coisas maravilhosas que pode ser feito. Criança entende. Se está fazendo birra porque quer sair, e a mãe fica brigando, gritando, e joga o smartphone na mão da criança, tá certo isso? Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes vão concordar que precisa, antes de jogar o smartphone na mão da criança, conversar com ela. Olha, está acontecendo isso, aquilo. A criança entende e fica feliz porque você deu a devida atenção. Imagine você vai para o parque, leva o seu filhinho com a bicicleta, senta no banco e fica no celular. E a criança dá uma rodadinha, para na frente da mãe, dá uma olhadinha, a mãe está aqui. Ah, vai brincar, aproveita o tempo. A criança dá outra rodadinha e volta e olha para a mãe e a mãe está no telefone. Meu Deus, o que é mais importante? As mensagens do WhatsApp? Ou aproveitar aquele tempo, esqueça o telefone em casa e dê atenção ao seu filho? Esse valor vai se multiplicar e ampliar quando ele for adolescente. Ele vai saber que pode contar com você, para poder conversar. O quarto não vai precisar ficar fechado, ele não vai trancar o quarto. O quarto tem passagem livre com você, porque você deu esse acesso para o coraçãozinho dele. É seu filho, é sua filhinha. É o evangelho vivido. E são dessas pequenas atitudes, não é? Que realmente a criança percebe. Antigamente, vocês estão falando da educação anterior, os filhos tinham respeito diferente pelos pais que tem hoje. Hoje os pais precisam doar mais essa criança, né? Demonstrar mais
questão emocional que você falou, dessa atenção, olhar olho no olho, não é? Com certeza é para essa transição ser melhor. Ah, por que mudou? Mudou para ruim? Não, o Luiz Cláudio comentou. Mudou para ser melhor. Para ser melhor, mexer com nossa zona de conforto, não é? Principalmente as gerações anteriores. Essa juventude tá que tá, gente. Tá para frente. E enquanto eu estava escutando o Luiz, a Elza, eu lembrei de um livrinho. É o primeiro livro que eu lembro de ter ganho da minha mãe. Não sei se foi o primeiro livro que eu tive contato sozinho, mas é o primeiro que eu lembro. Era um livrinho bem pequenininho, ele se chamava Porquês. E é engraçado que eu achava que Porquês era o nome do personagem, mas era Porquês porque ele era uma criança muito curiosa. Então ele enxergava um cavalo e ele ficava perguntando por que tem rabo. E ele via uma abelha, por que a abelha voa? Um universo de questionamento partindo de uma criança. E aí eu lembrei que essa juventude tem uma intimidade muito grande com muitas coisas que a gente não tem e muitas coisas que nós não tivemos quando na idade deles. Mas eu queria trazer aqui duas palavrinhas que são muito íntimas dessa juventude, que é a palavrinha porquê e a palavrinha mas. Você vai conversar com um jovem, ele fala, mas tal coisa. Ou aí você vai vai pedir alguma coisa, ou vai solicitar, quer mandar alguma coisa, a criança fala, mas por quê? E isso muitas vezes é mal visto. Mas essa criança ela é petulante. Mas essa criança, igual a gente fala aqui no sul de Minas, né? Mas é tupetuda essa criança, né? Não entende a oportunidade, o leque que se abre quando um mas ou um porquê sai de uma boca de uma criança. A gente vê que os estudos neurocientíficos, eles estão revelando para a gente uma capacidade muito grande por parte das crianças de assimilar, de raciocinar, A gente vê a personalidade da criança se moldando muito cedo, até os 7 anos, essa criança ela já tem uma personalidade quase que inteira formada, e a partir do momento que ela te permite explorar o mas ou o porquê dela, abre-se um leque de discussão, um diálogo, porque o mas e o porquê não devem encerrar a conversa. Muito pelo contrário, eles devem iniciar a conversa e te dar a oportunidade de colocar o que você quer para a criança. Portanto, essa juventude é uma juventude que está sedenta de diálogo, sedenta de informação, mas dada a idade e a imaturidade, eles são, como todos nós, carentes de orientação. Educação é doação. Ninguém nunca falou que é fácil. Pegando os exemplos que vieram, é tão mais fácil você sentar a criança ali para ela ocupar o tempo dela com o celular? Ou é tão mais fácil você ligar alguma coisa ali na TV para que essa criança fique quietinha? E aí você olha lá, aquela criança quietinha, nossa, mas ela é boazinha, ela é educadinha, né? Mas espera aí, a quem esse tipo de coisa satisfaz? Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de colocar, porque educação, ela é doação, não é fácil. E dentro dessa questão das palavras mas e porquê, quanto de diálogo é encerrado quando uma criança fala, mas, ou por quê? Quando, na verdade, quantos diálogos deveriam se iniciar a partir daí? Porque essa criança está te dando a oportunidade de dialogar. Uma oportunidade muito preciosa, que vai se refletir lá na frente. Não são crianças como eram antes, que brincavam na rua, que tinham outros tipos de brincadeiras. São crianças que querem aprender o tempo todo, entender as coisas. E o professor, né, você como professor,
fez lembrar o quanto esta imagem, essa pessoa, né, esse ser humano, enquanto educador, enquanto professor, é solicitado na importância da escola ser uma extensão da família, como nós conversamos outro dia. Porque às vezes a criança não tem espaço para falar dentro de casa algo que está ali em sua cabecinha e que não sabe como resolver, e aí ela procura um estranho. E que bom se esse estranho possa ser uma pessoa bacana, que seja mais honesta, mais verdadeira, porque senão, se ela procurar pessoas que não direcionam um bom caminho, aí a gente vai encontrar aí depoimentos como nós temos acompanhado, de amigos, através da mídia, o quanto o jovem se perde por falta de um momento de atenção de um adulto. Realmente, esse processo de educação dos filhos hoje exige muito dos pais. O exemplo a ser dado, isso é muito fundamental. Aquela amizade que tem que haver entre pai e filho, que o pai vive falando, eu te amo, mas só que ele age de uma forma que dá a impressão que ele só fala. Essa amizade tem que haver. Que se houver algum imprevisto, às vezes ele vai procurar alguém lá fora de casa, e não em casa. E sendo que quando surgiu uma situação difícil, os pais deveriam serem os primeiros a saber. Mas para que haja essa confiança, os pais têm que se aprimorar e aos poucos ir conquistando a confiança dos filhos. Muitos pais eles têm tanta preocupação, às vezes esquecem desse detalhe, de se doar um pouco ao filho. Né? Inclusive, não sei se é um psicólogo que estava falando, os pais teriam que pensar em ganhar um pouco menos de dinheiro e dar mais atenção para os filhos. Certa vez, uma mãe também, você estava falando, conversando a respeito da filha adotiva, né? Que ela era meio impossível. Um dia ela queria fazer alguma coisa lá que a mãe não deixou. Mas por que você quer impedir que eu faça, que eu vá lá? Não, porque você é minha filha. A partir daquele dia, a menina que é adotiva, ela mudou o comportamento. Porque você é minha filha. Eu tenho a obrigação de cuidar de você. Olha só, algo simples, mas significou muito, porque a menina mudou o comportamento. Ela viu que ela é filha. Alguém está ali para ajudar, colaborar, impor limites. Então, é isso que nós temos que fazer. Os pais hoje, tem muitos pais perdidos. A gente vê crianças aí com 4, 5 anos judiando dos pais. Certa vez, conversando com uma amiga minha, que ela é proprietária de uma escola infantil, ela está dizendo que esse dia chegou um casal lá desesperado, porque não tinha nenhuma escola que queria aceitar o filho dele, garoto de 5 anos. Aí ela sentou, conversou, não pode trazer ele. Aos poucos foi conquistando o garoto, dando atenção. Mudou com o comportamento. Nas demais escolas, ele era um terror, né? Então, essa preparação, né, para receber esses espíritos que estão reencarnando, muita gente aí está em situação muito difícil. Criança com 5, 6 anos. Eu tenho uma amiga que a neta dela de 5 anos ensinou ela a usar o Waze. Mas, vó, você não sabe o que é isso? Eu falei, não sei. Então, vem aqui, eu vou te explicar. Instalou para a avó o aplicativo e ainda ensinou a avó a usar. 5 anos. Agora, como é que você vai bater de frente com uma criança dessa? Se não souber conversar, se não tiver diálogo. Então, por isso que nós, no trabalho que nós fazemos de divulgação do Evangelho no Lar, temos uma atenção muito especial ao incentivo à participação de crianças no Evangelho antes de nascer. Então, nós temos falado bastante. Nas feiras do livro que eu tenho participado, divulgando o Evangelho, né? Às vezes chega a mãe lá pedindo, se você podia indicar algum livro para o meu filho que tem 2 anos para fazer Evangelho no Lar, nós indicamos. Então, é esse o trabalho que nós temos que fazer, levar essa informação ao público. Criança, por exemplo, no Evangelho no Lar, no meu entender, é obrigação dos pais, desde que ele também entenda, né? Esses espíritos estão reencarnando, se não houver essa informação na parte moral, eles sabem fazer de tudo. Tudo que você vai ensinar, aquela frase característica, né? Você não tem um neto em casa? Pede para ele que ele te ensina como é que faz essa operação, né?
e usa esse aplicativo no celular. Então, é isso que nós temos que fazer, aproveitar essas oportunidades, né? Que esses espíritos estão reencarnando, eles estão exigindo muito. É comum a gente ver vídeos com crianças de 5, 6 anos tocando violão, muito bem tocando violino, outros tocando piano. Se eles estão trazendo essa bagagem, nós temos que nos aprimorar. Eles já vêm com a corda toda. Estão falando, inclusive, que no futuro é capaz de, ao nascer, já nasce falando. Temos um médico aqui, pediatra, é homeopata. Ele estava comentando que ele examinou uma garota, uma menina de 3 meses. Os pais a levaram, então ele fez um examinou e examinou o ouvido. Quando ele tirou o aparelho, a menina virou o rosto para ele fazer o outro lado. Ele não tinha feito, não parou, não pegando no rostinho dela virar para ele. Não, ela virou como se já estivesse sabendo. 3 meses. Se nós conversarmos com esses médicos pediatras, os espíritos, eles têm uma série de informações que eles mesmos ficam admirados. O procedimento desses espíritos, dessas crianças, estão reencarnando aí com... Eu acho que vem com 3 pilhas, não é uma só, não, porque eles vêm com a corda toda. Nós precisamos repensar nesta maneira de divulgar para despertar no ser humano essa vontade de mudar, não é? Então, se a criança hoje tem um jeito diferente de comportamento, nós precisamos adequar também, instruir, educar. Por que nós temos que respeitar o outro? Por que ela tem que respeitar o coleguinha? Por que ela não pode pegar aquilo que não lhe pertence, não é? O Evangelho tem a sua lição sobre isso. Mas como que nós, adultos, podemos passar para a criança? Então, como que nós vamos educar a criança a entender que ela tem uma responsabilidade, ensinar ela a ser grata, agradecer? Eu tenho mães que, chega final do ano, consegue fazer com que o filho selecione aquilo que ele queira doar para o irmãozinho, explicar o que é doar, o que ela está fazendo, o benefício que ela está fazendo quando ela está doando uma coisa que é dela, que ela adquiriu. Por que é importante passar para frente, né? Dar para alguém, compartilhar. Tem todo esse processo pedagógico, não é, Elza? Psicológico também, da criança entender, puxa, como é bom eu doar, mamãe, então eu estou fazendo isso porque tem uma criança que não tem e que vai ficar feliz. É essa instrução do Evangelho que eu vejo também no Evangelho, na sua divulgação, para despertar na criança esse lado de doar-se, de fazer caridade. Josi, os conceitos do Evangelho são primordiais na nossa vida. O Evangelho é a boa nova. Jesus, o Cristo da Terra, o Consolador prometido por Jesus, é a nossa terceira revelação. E nós temos as ferramentas maravilhosas para ajudar os pais. Livros e mais livros, como diz o Luiz Cláudio, para a infância, para a juventude, como atuar com o Evangelho, todas as casas espíritas, fazer o Evangelho no lar, incluindo a criança. Nós temos aqui, imprimimos, agora mesmo chegou mais 200 da Polônia, nós imprimimos em quantidades, distribuímos gratuitamente o CD, como fazer o Evangelho no lar. Todas as casas espíritas que têm website disponibilizam, não importa que seja de outras religiões, o espiritismo ele cabe em qualquer religião, é uma ferramenta de apoio, de ajuda às famílias. Eu estou lendo um livro que eu recomendo, mas recomendo especialmente aos pais, escrito por Aron Gandhi, o neto do nosso Mahatma Gandhi, né? O livro se chama A Virtude da Raiva. São lições espirituais vivenciadas, ensinadas por Gandhi ao Aron, e que vale a pena os pais tomarem conhecimento. Uma literatura super agradável, que ensina mais do que 1000 palavras. Cada lição Gandhi passou para o neto muito amado, e o neto escreve de memória todas essas informações do Gandhi,
como que o avô tratava o neto, para cada situação, a situação da mentira, a situação da gula, a situação da competição. É um manancial de luz, mas tudo que está nesse livro está no Evangelho, porque o Evangelho é o código moral do universo. Então, nós estudamos aqui com a nossa capacidade mental de uso pequenino do nosso cérebro, não é? Nós estamos ainda na nossa fase evolutiva e devemos tirar muito proveito dessa fase, muito proveito daqueles que conseguem ter filhos, não é? Porque muitos casais não têm filhos, têm sobrinhos, ou são professores, às vezes a vida toda, mas os filhos são quais? Os filhos do universo. São os filhos que a gente traz e trata com amor, exercitando a maternidade, a paternidade, com filhos alheios. Eu sou tia-avó, provavelmente de mais de 100 crianças do mundo. Escrevo livro para todas essas crianças, né? São 27 livros para cada situação. Então, os livros ajudam os pais a ajudar as crianças. Então, o diálogo, como bem falou o Fábio, o diálogo é a coisa mais preciosa que existe numa família. Não só do pai para a criança. Porque o evangelho também não é só do pai para a criança. O evangelho é da família. Então, o diálogo entre esposo e esposa. Não deixe para amanhã. Dialogue, converse antes de dormir. Exercite o perdão, exercite o diálogo. É a coisa mais importante que a gente tem, é o diálogo. Nós nascemos, somos seres gregários, nascemos de dois, não vamos poder viver isolados e nem em silêncio. Não temos esse voto de silêncio. O nosso maior relíquia, maior tesouro é poder dialogar, ser entendido, se fazer entender, compreender. Muitas vezes precisa silenciar, perdoar, mas é através do diálogo que muito nos ensina o Evangelho. Jesus dialogava sempre. E cada diálogo de Jesus era um ensinamento. Cada palavra de Jesus é um ensinamento. O amor, a caridade, o perdão, o esquecimento do passado, o perdão das ofensas, não é? Está no Evangelho. Por isso que, como diz o Luiz Cláudio, é o livro mais vendido que nós temos, é o Evangelho, em função disso, porque às vezes a pessoa traz para casa e ela só abre ao acaso, um conforto no momento. E ali estão os nossos benfeitores e o anjo guardião da pessoa atento para induzi-la na página certa, na lição que ela precisa, que daquele conforto se restabelece, talvez mude a atitude, não tome o caminho da direita ou da esquerda, mas vai fazer com a razão e o apoio dos benfeitores que cuidam do nosso evangelho no lar. Eu queria agradecer a Josi essa oportunidade, eu adoro falar sobre isso, especialmente me direcionando à criança. Saber que você pode sentar ao lado da criança com um livrinho, mesmo que ela não entenda a letra, traz para a vovó ler e fica atenta. Aquelas palavras não são perdidas. Aquele momento é um tesouro que a criança vai guardar para sempre na memória, no hard drive dela, na memória RAM. Ela jamais vai esquecer esses momentinhos. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a poder conhecer o Fábio Riso, o Luiz Cláudio, que a gente já se conhece pela telinha. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão. Que bom, né? O Evangelho sendo feito também hoje, queridos ouvintes, desta forma, né? Que nós conseguimos conectar as pessoas de suas casas e reunir um horário e com um tema, para que nós possamos conversar, compartilhar as ideias e os aprendizados. Agradecer essa oportunidade, né, de poder estarmos aqui falando a respeito de um assunto tão importante, tão necessário, que é a divulgação do nosso Evangelho. E obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Obrigada, agradeço também. Josi, Luiz Cláudio, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, para a gente encerrar, pensando em tudo isso que foi colocado, muito bem colocado, né? Toda essa reflexão acerca de educação e diálogo, eu queria reforçar a importância no diálogo, mas a importância imaterial do diálogo. Porque diálogo é troca, diálogo é instrução, diálogo ele é esclarecimento, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que está implícita no diálogo, muitos significados, muitos símbolos,
que estão ali presentes, mas a gente não enxerga quando as pessoas dialogam de fato. Diálogo pressupõe proximidade. Você está conversando com uma pessoa, você está falando para ela, ó, tô aqui com você, tô junto com você. É porque as pessoas precisam disso. Diálogo pressupõe cumplicidade. Ó, tô te escutando, tô te entendendo. Diálogo é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa para a educação, uma coisa que a gente deveria se esforçar em usar mais no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, porque a educação ela está por toda parte, a toda hora, mas principalmente no nosso lar. Dialogar bem não significa falar amém para tudo. Dialogar bem não significa concordar com tudo. Dialogar bem significa que uma via de mão dupla é estabelecida entre os envolvidos. E isso agrega, isso gera um ganho muito grande. Às vezes, não em conforto, às vezes, não em tranquilidade, mas com certeza em proximidade, em cumplicidade, em confiança, porque você sabe que com aquela pessoa você pode dialogar. Então, eu gostaria de encerrar reforçando a importância do diálogo nesse sentido também, Josi. Nós vamos para os nossos comentários finais, e algo que me veio ao pensamento foi na ideia de que, ao divulgarmos o Evangelho, não é nós passarmos a informação, mas que tenha esse retorno, né? Que você falou do diálogo, essa comunicação que vai e que volta. A gente não detém a verdade, a gente não sabe tudo, nós estamos aqui aprendendo. Este trabalho criado há um tempo atrás, há muitos anos, foi nesse intuito de que nós possamos aprender um com o outro. E para que nós possamos aprender, é nessa conversa, né? Não tem outra forma de trocar ideia, se não for conversando um com o outro, dialogando. A mensagem seja recebida e a mensagem seja retornada. Então, que a divulgação do Evangelho parta nesse sentido. E nessa nova era que nós estamos, né, digital, nunca foi tão específica, né? Essa coisa de passa a mensagem, volta a mensagem, envia o áudio, retorna o áudio. O Evangelho possa, sim, também, desta forma, ser manifestado, né? Por essa divulgação tão rápida, que vai e volta, vai e volta. A mensagem do bem, na divulgação do bem. Muito obrigada a vocês, os nossos amigos Luiz Cláudio, Elza Rossi, o Fábio, por este momento do Evangelho. E é interessante que eu abri o Evangelho, eu vou finalizar aqui no capítulo 13, o óbolo da viúva. Olha que interessante. Veio uma pobre viúva que colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas ela deu de sua indigência o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Que quando nós queremos divulgar, doar, o momento que nós estamos fazendo algo que a gente acredita, né, que faz bem, é um momento de doação, fazer um pouquinho como essa senhora viúva, né, que Jesus contou na parábola. Fazer um pouquinho mais do que aquilo oferece, mesmo que a gente tenha que fazer mais esforço. Aquela pessoa realmente, ela vive o Evangelho. Então, que nós somos convidados, mesmo na nossa pequenez, de sermos divulgadores de Jesus, todos nós. Então, obrigada a todos os ouvintes, a todos vocês por estarem conosco. Muita luz, espiritualidade e o Evangelho de Jesus trazendo fortalecimento espiritual e a mudança, que nós possamos realmente mudar, entender e doar. Doar conforme cada um consegue.
né? Não precisamos exigir. Ah, mas eu não posso fazer isso. Mas o que você puder fazer. E é isso que vai mudar o mundo. São as pequenas coisas também que nós podemos fazer e que mudam o mundo. Gratidão por este momento. Um abraço fraterno. Muita luz e espiritualidade. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós teus compassivos braços e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira. Que assim seja.